Olá, boa noite, meus amigos. Hoje, 8 de dezembro, amigos e amigas, nós vamos trazer hoje o jornalista Valber Carvalho. O Valber escreveu um livro que ainda não foi lançado. Oi, Nenê, oi, Fê. Flora, boa noite. Irismar, professor Irismar. Então, eu estou dizendo que o Valber vem falar com a gente sobre um livro que não foi lançado. Será lançado, acho que amanhã ele vai nos contar sobre a... Já não é mais Irmã Dulce, né? Santa Dulce. E é uma alegria que ele possa conversar com a gente antes do lançamento do livro. Ele está fazendo o maior mistério. Boa noite, André. Você está fazendo... Oi, Adriana. Irismar, professor de todos nós, boa noite. Está fazendo um maior mistério na capa do livro, sabe? Vamos ver se hoje a gente consegue o milagre, né, de ver o livro. Então, estamos aguardando o jornalista Walter Carvalho para a gente conversar sobre o livro dele, Biografia da Irmã Dulce. Valber ainda não entrou. Lucas, boa noite. Luci, boa noite. Lúcio, nosso colega neurologista brilhante. Beijo, boa noite. Estamos aguardando o nosso amigo soteropolitano. Acho que ele é soteropolitano, sim. Boa noite, Betânia, boa noite. Boa noite, Carla. Então, Adriana, a história dela é maravilhosa, mas eu hoje confesso que eu não conheço a história, né, da Irmã Dulce. Então, vai ser para mim também uma grande descoberta. Daniel, boa noite, como vai? Mônica, boa noite, Mônica, como está? Fê, boa noite. Cadê? Flávio, boa noite. Cadê o nosso amigo Valber? Carmen do Espírito Santo, né, Carmen? Valber. E agora, Valber? É o Valber Carvalho, jornalista. Você tem dois, né, Valber? Estou vendo aqui, Valber Carvalho, jornalista. Finalmente, Finalmente nos conhecemos, vamos dizer assim, pessoalmente, não é verdade? pessoalmente, através das ondas da internet. É tudo assim agora, não é? Namoro por aqui, casamento por aqui, amizade por aqui, não é? Escuta, Até mesmo, até é, mesmo as gravações do Zap já não se telefona, se grava, o outro ouve e responde. exatamente, acho que esse é para evitar o contato pessoal, viu? Acho que isso é meio fóbico. Valber, antes de mais nada, muito obrigado pela tua gentileza de aceitar o meu convite. Eu sei que você está às vésperas do lançamento, não é? É, eu estou muito feliz de estar aqui, estar falando para um público que é novo para mim. Eu sei que você é uma pessoa bastante conceituada e eu tenho amigos psiquiatras aqui na Bahia também. Eu falei de você, falaram as melhores referências. E eu acho isso fantástico, porque a gente consegue, através
desse momento difícil, desafiador que estamos vivendo, não é necessário que alguém viaje para São Paulo para conversar com você e vice-versa. E essa relação, essa nova ponte que a internet nos traz de nos vermos e outras pessoas nos ver, também é muito interessante. Então, eu vou te apresentar brevemente, e aí, como eu sempre faço, eu vou pedir para você falar um perfil seu. Eu sei que você é um jornalista muito conceituado, você foi âncora do Bahia Rural, é isso? Eu era o redator final e apresentador desse programa aqui na Bahia durante 20 anos. Durante Era um programa, né? 20 anos. E aí você resolveu tirar 6 anos do seu tempo, acho que é mais ou menos isso. 7. 7, para escrever sobre a irmã Dulce. Mas antes de chegar nisso, você tem toda uma trajetória como jornalista, né? Você podia nos contar um pouquinho a sua trajetória de vida? Você é soteropolitano, não é? Eu nasci na Bahia no dia 2 de julho, que o resto do Brasil não sabe, mas é considerado o dia da independência da Bahia, ou, para alguns historiadores, o dia da independência do Brasil na Bahia, já que no dia 7 de setembro muitas pessoas acham que bastou o Dom Pedro puxar a espada e os portugueses saíram, e eles não saíram. Então eles pretendiam ficar com o Norte e o Nordeste, e aqui aconteceram batalhas muito renhidas, e inclusive uma freira morre, que é a freira Joana Angélica, que é a Marte da independência do Brasil. Então eu comecei em 1984, porque me formei no final do ano, e a partir daí eu tive um trabalho com esporte, depois cultura, depois geral. Na verdade, eu gosto de tudo, sabe? Eu gosto de jornal, eu gosto de rádio, eu gosto de televisão. Então, eu passei um bom tempo assim, apresentei programas aqui ao vivo, que eram programas diários. E depois disso, eu resolvi que eu tinha que ir para São Paulo. Então, eu passei um breve período em São Paulo, de 2 anos. Trabalhei um pouco na TV, trabalhei na revista Imprensa, um pouco na TV Manchete e um pouco na TV Cultura. Que ano, que ano que é isso? Olha, eu cheguei em São Paulo mais ou menos em 1909, no início de 91, quando eu estava vendo a invasão do Kuwait. Isso é muito forte para mim. Sim. E eu fiquei em 91, 92. Depois eu retornei para cá. E aí já aconteceram muitas coisas. Eu trabalhei em vários jornais e trabalhei na TV Bahia. Depois eu saí e voltei para apresentar esse programa. Mas durante esse período eu sempre fiz muitos documentários. Eu gosto de documentários. E eu acredito que eu ter sido um garoto de leitura, eu era que se chamava antigamente CDF, né? Que era um menino que gostava de ler, eu gostava muito de ler, e eu lia de uma maneira desabrida. Eu exigia que minha mãe e que meus pais comprassem livro, que eu não poderia passar o fim de semana sem ler. E depois aconteceu um arrefecimento disso, quando começa a namorar, jogar futebol, dar uma diminuída nisso. Eu fui para o ginásio do Aplicação, que era um ginásio ligado à Universidade Federal da Bahia, que era um ginásio muito, muito rigoroso em termos de ensino, a qualidade do ensino era muito grande. E aí, depois eu fazendo esse trajeto, eu fazendo os documentários e depois trabalhando nesse Bahia Rural, até que surgiu um momento, a oportunidade de fazer uma biografia sobre algum baiano. Tinham 3 em vista. E aí eu tenho uma irmã, Carmen Smith, e é uma pessoa bastante lúcida, muito interessante a mente dela. E ela falou, se eu fosse você, eu faria Irmã Dulce. Eu falo, por quê? Porque na década de 60, eu nasci em 60, você era menino e você não viu coisas espetaculares que ela fazia, que todos ficavam muito atentos a quem era ela. E aí, a partir daí, com esse crédito de que ela tinha um pezinho maior do que os outros, eu fui fazer uma entrevista, passei 2 horas nessa entrevista, entrevistando o chefe do Memorial das Obras Sociais em Mandus, Oswaldo Gouveia, um museólogo, e ao fim dessa entrevista eu falei, é ela,
Ela é a minha personagem, apesar de já ter entrevistado ela antes, mas eu não sabia que ela era tão especial. Ô, Valber, quais eram os outros dois nomes que estavam concorrendo? Eu me lembro de um deles, Luiz Gama, Uhum. que é uma figura espetacular que o Brasil deveria conhecer mais. Abolicionista, não é isso? Na verdade, ele foi vendido pelo pai como escravo, né? O pai chamou ele para ir olhar um navio e ele entrou no navio, chegou lá, o pai vendeu. O pai era português, a mãe era uma líder amotinada escrava, chamada Luísa Maim, e lá ele foi vendido, ele foi para ir para São Paulo, acabou ficando na casa de uma família e foi aos poucos, talvez essa família não tenha um direito, como dizer, incentivava muito o estudo, ele foi frequentar a biblioteca da Faculdade de Direito de São Francisco, e através de Joaquim Nabuco, ele foi para lá por causa dele, Joaquim. E ele conseguiu se formar advogado, apesar de ter sido proibido de frequentar a sala de aula por ser negro. E depois ele defende a sua própria liberdade. É uma história lindíssima. Ele fez parte daquele grupo dos Caifás, não fez? Não sei te falar, não, É. não tenho esse conhecimento. O outro não era o Bobô, né? Não era ninguém aí. Não. Eu sou Bahia, mas não foi Bobô. Escuta, eu soube. Então, você falou que você demorou 7 anos para Eu não fazer. demorei, eu não demorei. Eu usei 7 anos, porque é um universo tão rico que algumas pessoas que não estavam sabendo diziam, mas você está demorando muito. E eu dizia, você não sabe o que eu estou encontrando. São veios de ouro e se a gente pudesse definir, tá aqui, não sei se eu já devo entrar no assunto, se você tem alguma outra consideração. Estamos aqui para te ouvir. Tá. Primeira coisa, Irmã Dulce, na minha opinião, após a pesquisa principalmente, é uma das mulheres mais revolucionárias do século XX. E ela não é apenas uma religiosa, como se acha. Ela tinha dentro dela várias mulheres. Ela era, ao mesmo tempo, mãe, assistente social, uma empresária, entre aspas, que seria uma empreendedora das causas sociais, e ela fazia marketing, ela vendia muito bem as coisas dela. Então, eu não lembro aqui de todas, mas eu listei umas 7 mulheres. Ela foi mãe de mais de 1.000 meninos, né? Quando ela se torna, ela quer ser mãe dessa mãe social, isso vai estar no livro 2, ela foi mãe de mais de 1.000 meninos. Mas Irmã Dulce, ela tem umas características que distinguem ela de qualquer outra pessoa que eu conheça. Primeiro, ela era uma moça bonita. Segundo, ela era de uma família com inserção social. A família dela, o pai dela era o dentista do governador, era o dentista do arcebispo, era o dentista das famílias mais ricas de Salvador. Mas ele não fazia muita questão de dinheiro. Ele era um idealista. Então, um homem que, para ele, o dinheiro é indiferente. E ele começa desde cedo nesse trabalho de caridade, e nós fomos buscar na pesquisa em que fonte ele tinha bebido, quem tinham sido os grandes inspiradores das ações de caridade dele. Então, ele é um dos pioneiros no Brasil na odontopediatria gratuita para crianças pobres. Como é que era o nome dele? O nome dele era Augusto Lopes Pontes. E ele é um dos homens que também foram responsáveis pela criação da Universidade da Bahia, principalmente da Faculdade de Odontologia da Bahia, que era uma escola anexa à medicina, não tinha direito a ser uma faculdade, né? Era um momento de muitos dentistas práticos, ele lutou contra isso. O governo federal não se colocava contra o dentista prático. Então, havia toda uma história, a falta de representatividade do odontólogo, do dentista, na sociedade. Então, ele se envolve com ações de caridade, através da inspiração de nomes que eu vou citando no livro, e Irmã Dulce, garota, vê essas cenas, ela já tinha dentro dela algo latente, já tinha esse desejo de servir ao semelhante de uma maneira muito latente. E também essa influência do pai, que é o grande inspirador, né? Vamos dizer assim, é o grande herói da vida dela, e ela observa muito o que ele faz
Inclusive, ele tinha uma característica que Irmã Dulce depois se tornaria famosa por isso, que é pedir. Pedia a todo mundo. Irmã Dulce saía e ela pedia a todo mundo. Então, ela tinha os escritórios onde ela ia pedir, ela tinha os armazéns onde ela ia pedir, ela tinha as padarias onde ela ia pedir, e ela tinha critério para fazer isso. Um amigo meu me contou que uma certa feita, isso ficou muito claro para ele, ela pedia sempre, vamos supor que ela pedisse regularmente um cesto de pães, aí 300 e tantos pães por aí, a cada uma das padarias. Vamos supor que isso fosse semanalmente. Passados assim uns 3 ou 4 dias, ela apareceu lá de novo. E ela sabia que aquele padeiro não poderia sustentar aquilo com aquela frequência tão exígua, né? Aí falou para o pai dele, eu vim lhe pedir aqui 2 sacos de trigo, que 60 quilos cada um. Mas fique tranquilo, que hoje não é pedido não, hoje é empréstimo. Porque tal figura que ficou de me dar está sem trigo. Então, quando ele me der, eu venho aqui lhe pagar. Então, ela tinha até a noção do quanto ela podia pedir, sabe? Então, isso impressionava essa capacidade de entender o outro. Deixa eu dar um pouco de marcha ré aí. Vamos. Você não vai mostrar a capa do livro, né? Surpresa? Ainda não. Está surpresa ainda. Só amanhã, tá. Depois de amanhã. Ela tem uma vocação precoce, não é? Com 13, 15 anos quer entrar no convento e o pai diz não, né? Não, ela tinha uma vocação precoce para mendigos, né? Quando ela era criança, quando algum mendigo vinha andando pela rua, ela corria para dentro de casa e gritava, lá vem eles, mãe. De alguma forma, a mendicância, a pobreza, mexia com ela. Ela tinha isso latente. Aí, quando aos 13 anos, ela tem uma epifania. A tia dela, muito caridosa, muito católica, leva ela para um dos cortiços imundos, insalubres, que havia no Centro Histórico de Salvador. Na pesquisa, a gente descobriu que Salvador teve um problema muito grave de moradia. A cidade cresceu, o centro urbano, as casas foram demolidas e não foram construídas casas para as pessoas pobres. Então, num daqueles velhos casarões coloniais, moravam dezenas de famílias. E a tia dela levou ela lá. E ao ver a pobreza, ela já fazia algum tipo de caridade, mas ao ver a pobreza em estado bruto, tuberculoses, crianças, todos misturados, aquilo mexeu com ela profundamente e ela teve uma epifania. Segundo alguns parentes, ela chegou a vomitar quando chegou em casa. E ela dá um depoimento tempos depois e diz, a partir daquele dia, tudo mudou para mim. Ela gostava de futebol, ela ia com o pai ao estádio, e ela não quer mais saber de futebol, ela brincava com os irmãos, brincadeiras de menino, de guerra de mamona, com estilingue, que aqui a gente chama badog, com brincar de futebol. Ela disse, acabou tudo isso, picula, corrida, acabou. Nunca mais, eu só passei a me interessar por pobres, a partir dessa epifania aos 13 anos. Eu vi que ela era torcedora símbolo do Ipiranga, clube amarelo e negro aí de Salvador, não é isso? Eu gostava de futebol, de saber do Ipiranga, não gostava? Mas veja bem, o Ipiranga, ele é muito representativo para a história do futebol. Eu não digo nem baiano, futebol brasileiro, porque o Ipiranga é um time formado por pobres, por mestiços, por filhos de escravos. Então, ele representava o contraponto do futebol daquela época, que era um futebol exercido por membros da elite. Então, quando esses meninos, esses homens, eles começaram a vencer, eles criaram uma simpatia muito grande, e era um momento que o Brasil, tal qual agora, ele usava muitos nomes estrangeiros. E o Ipiranga nasceu no dia da independência do Brasil e usava as cores amarelo e preto. Então, ele representava um ideal de nacionalidade. E para as pessoas ver aquele time de negros, pardos, jogando futebol bem e vencendo os esquadrões da elite, atraiu não só
a torcida dos mais pobres, os estivadores, os ferreiros, os sapateiros, como também o olhar de intelectuais. Jorge Amado, um jovem intelectual, foi ser torcedor do Ipiranga. O pai de Irmã Dulce, um profissional liberal, que também se seduziu por aquela vitória de Davi sobre Golias, também virou um torcedor do Ipiranga ferrenho, e ela também. A gente está falando de Irmã Dulce, mas esse era o nome da mãe dela, né? Qual era o nome dela? A família dela, tá aqui, tal qual aquele nosso famoso livro 100 Anos de Solidão, repete, pelo menos repetia nomes, né, de pessoas. O nome dela é Maria Rita Souza Brito Lopes Pontes, vinda de duas famílias tradicionais. Uma chamada Lopes Pontes, era um educador, que acaba também se tornando político. E o outro, Souza Brito, cujo pai, que seria o bisavô de Irmã Dulce, pertenceu à Academia de Letras da França. Então, era uma família materna muito ligada, por exemplo, à questão da cultura. Ele era um professor chamado Lente, que era um tipo de professor titular do Colégio da Bahia, um colégio famoso que veio a formar João Baldo Ribeiro, Glauber Rocha, todo mundo no futuro. E nessa escola, era uma espécie de colégio-faculdade. Ele era um professor de álgebra, ele também era formado em medicina, ele era poeta, é considerado por José Ramos Teorão o maior autor de bailes pastoris do Brasil. Então, um homem com uma cultura bem vasta e com uma volumosa correspondência com alguns intelectuais no exterior. Você consultou, até onde sei, mais de 500 pessoas, não é? Você entrevistou 570 e pico, foi? Não, 513. 500... Na verdade, eu vou te explicar por quê. Eu comecei o trabalho e eu gosto sempre de fazer o que eu chamo de entrevistas âncoras. Então, essas entrevistas são maiores na duração da extração, e essas entrevistas, fatalmente, elas me conduzem a inúmeras outras pessoas. Então, as primeiras 6 pessoas, em tese, vão me conduzir a outras 30, que vão me dar assim, você precisa falar com alguém, todo mundo gosta disso, é um mapeamento que se espraia a nossa vista, assim, vamos trabalhar, temos campo para trabalho. E aí eu descobri que Irmã Dulce, o fato dela ter sido uma santa das ruas, ela não foi uma santa que optou por uma vida contemplativa. Ela optou por uma vida missionária. A congregação que atraiu ela, anteontem, no dia 5, fez 80 anos de fundada, que é a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Concepção da Mãe de Deus, nasceu na Amazônia. Tá certo? E a função dessa congregação era evangelização de pessoas da região e também de índios. Então, era um momento que o Brasil precisava, que o Brasil estava com Rondon abrindo picadas na selva, botando linhas telegráficas, né? Então, isso é quando a congregação nasce, não no período de Irmã Dulce, 910, 912. Mas Irmã Dulce, quando ela tem essa epifania, que ela resolve que ela queria ser freira, né? Aí, à porta da casa dela, a irmã apelidou, dizendo assim, você está afastando os pretendentes, porque a nossa casa parece a portaria da igreja de São Francisco. Tal o número de mendigos e caolhos e trôpegos e pessoas que vinham atrás de dinheiro, de curativo, ela cortava o cabelo. Eu estou falando de uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos, 14, ela cortava cabelo, fazia curativo, ela dava dinheiro, recolhia víveres nas redondezas para poder dar, e o pai dela sempre incentivando. O pai dela dava dinheiro para ela poder ser uma intersecção com essas pessoas. Então, Irmã Dulce, o sobrenome dela, Maria Rita Souza Brito Lopes Pontes, eu acredito que esse Pontes aí, ela era uma ponte social. Ela vai se tornar, faz da vida dela uma ponte. Ela vai unir quem pode dar dos que precisam receber.
Então, ela se arvora a essa missão, que é uma missão de autoesquecimento, de olvidar de si mesma, para poder fazer essa interligação e quebrar a indiferença desse fosso social. Então, ela tinha uma qualidade que a gente pode falar depois, mas live sempre corre muito rápido, que era não só lhe pedir, como acabar lhe envolvendo na roda da solidariedade. Ei. Então, algumas vezes, capitalistas muito empedernidos, aqueles caras muito ávaros, que nunca tinham feito uma caridade na vida, ao conhecê-la, ela era tão sedutora, o carisma dela era tão interessante, que muitos desses homens, às vezes, se tornaram voluntários da campanha dela e diziam, olha, eu tenho um amigo ali que ele é difícil, mas ele acabou de receber muito dinheiro, eu acho que é uma hora boa que a senhora pode ir lá. Então, eles davam as senhas, e uma pessoa que nunca deu passava a ser cúmplice dessa ação de solidariedade. Então, isso é muito interessante. Peraí, deixa eu voltar atrás. Na época que ela começou a fazer todo esse trabalho social, não era comum, né? As freiras tinham uma vida muito mais monástica, muito mais reservada. Ela também rompe um pouco com essa coisa monástica, com essa coisa do retiro, não é? Repare, como eu disse, existem dois tipos de congregação. Uma mais contemplativa e a outra de caráter missionário. A congregação que atraiu ela foi uma congregação missionária. Agora, dentre as missionárias, ela exacerbava, ela passava da conta, tá certo? E ela tinha o fato de que, como ela trabalhava demais, acabava servindo de ponto de comparação com as outras irmãs. Porque ela se impunha uma disciplina, ela se impunha uma demanda de trabalho inimaginável. Ela não parava. E ela tinha por hábito, durante a vida inteira, ao conquistar algo, ela já queria mais. Então ela nunca estava satisfeita. E ela dizia que eu tenho pressa para cumprir a missão que o meu Senhor me designou. Eu vim aqui, eu tenho que cumprir essa missão. Então, se você quiser interpretar ou entender Irmã Dulce, basicamente você tem que voltar os olhos para Jesus. Como ser avançado, avançadíssimo, como um homem congregador, o primeiro, talvez a primeira vez que se falou a palavra amor, posso estar dizendo aqui uma bobagem, o verbo amar, amar ao seu semelhante, eu acho que já tem na Bíblia, mas eu acredito que o amor como substantivo só aparece na Bíblia com a presença dele. Então, esse ser que congregava os seres mais à margem da sociedade, as prostitutas, os ladrões, e dizia que todos eram irmãos do mesmo pai, essas prédicas, essas lições, Irmã Dulce usava no dia a dia como algo completamente rotineiro. E ela não fazia para chamar a atenção. Então, ela vivia isso no dia a dia dela e ela só via sentido na vida se fosse servindo a essa humanidade, minorando a tragédia social. E só um adendo, Eric, ou Taki, um adendo importante. Salvador já deteve o triste símbolo de a cidade com mais tuberculose por habitante no mundo. Tá certo? Na década de 40, enquanto os países mais ricos tinham uma incidência de 80 casos de tuberculose para cada 100 mil habitantes, algumas cidades brasileiras tiveram um pico enorme. A segunda colocada, não me lembro agora se foi Recife ou se foi o Rio, chegou a 400 e poucos habitantes, ou tuberculose por 100 mil habitantes. Salvador chegou a 740. Era uma coisa assombrosa. Então, a presença de Irmã Dulce, se você olhar pelo prisma espiritual, você diz, olha, nós
deveríamos ser muito honrados dessa alma ter descido aqui? Ou nós éramos tão necessitados a ponto de uma alma como essa ter descido aqui? Então você tinha o passivo da escravidão, somado a essa falta de condições de melhoria. Quando, no final do século XIX, quando a Bahia inaugura o mais avançado estabelecimento fabril do Brasil, que São Paulo só vai fazer isso cerca de 20 anos depois, que é uma relação muito, muito moderna do capital-trabalho, dando aos empregados condições maravilhosas de moradia, no momento em que o mundo clamava contra a falta de condições dos trabalhadores naquele período da Revolução Industrial. Então, nesse momento aí, a Bahia deteve 50% da produção têxtil do Brasil. No final dos anos 40, eram apenas 2%. Então, veja, era a indústria por excelência da Bahia, a indústria da primeira metade do século XX, e a indústria extremamente empregadora de mão de obra pouco qualificada. Então, você vê essa indústria esvaziando, você vê a tuberculose aumentando, um local que era um porto, recebiam pessoas do mundo inteiro e vinham doenças, condições insalubres, e some a tudo isso a seca, gerando um movimento de êxodo do interior para a capital e do norte para o sul. Então, em um determinado momento da década de 40, a Bahia foi quem mais contribuiu com a imigração no Brasil. De todos os estados do Brasil, o lugar que mais saiu mão de obra foi da Bahia, para o Rio de Janeiro e para São Paulo, para as lavouras e para a indústria. Então, eu constatei na pesquisa que esse fluxo de pessoas que descia, os que tinham mais disposição para o trabalho, desciam para São Paulo. Desciam para tentar a vida, ainda percorrendo mais 2.500 quilômetros de agruras, de sofrimento. Os que estavam acabados, depauperados, sem força, ficavam na capital da Bahia. Então você imagine o aumento do número de párias, de mendigos, de pessoas sem condição nas ruas. A cidade, em alguns momentos, lotou de pessoas nas ruas. E Irmã Dulce, o trabalho dela, esse apostolado, esse missionarismo, ele coincide com esses momentos. Então, eu fui buscar na pesquisa essa ambiência histórica, política, econômica, para se entender, Irmã Dulce, com um sentido mais amplo do que simplesmente fazer o bem e também por que ela estava fazendo o bem. Bom, eu já estou absolutamente ansioso para ler seu livro, porque eu estou percebendo que, além da biografia da Irmã Dulce, você traça um perfil sociológico da Bahia. Você mostra a sociedade da época, não é isso? E dentro das limitações de um jornalista. Viu? E você falou que esse é o volume 1. Quantas páginas tem esse volume? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante para as pessoas. Irmã Dulce, na pesquisa, a gente descobriu que a vida dela é dividida em impressionantes ciclos de 13 anos. Tudo na vida dela é 13, que é um número bastante interessante sob o ponto de vista crístico, porque algumas das aparições da Virgem Maria em Fátima, em Lourdes, alguns milagres, algumas coisas ocorrem sempre no dia 13. A minha mulher, outro dia, conversando, ela disse, e os 12 apóstolos e mais Jesus juntos formam 13. Quando eu estava discorrendo sobre os 13 de Irmã Dulce. Então, há um primeiro... eu dividi, o livro foi dividido em 4 ciclos, com muitos capítulos dentro. Por quê? É um livro de 624 páginas, mas como eu venho da área de imagem, eu busquei tornar o livro mais palatável. Então, tem 184 ilustrações aí, jornais, manchetes, jornais, charges, fotografias, e temos capítulos de apenas 6 páginas, 5 páginas, 6, 7, média de 6, justamente para que, nesse mundo corrido de hoje, nem todo mundo tem tempo de ler capítulos
seguidos de 30 páginas, muitas vezes fica com sono, então eu dividi o livro nesses takes rápidos. E são 4 ciclos. Primeiro ciclo, eu chamei de ciclo zero, vem da segunda metade do século XIX, e nesse ciclo zero a gente aborda os avós dela, que já faziam caridade, ou eram envolvidos com caridade. Abordamos a restauração franciscana, a quase supressão da igreja no Brasil, a partir de uma ordem, um decreto de Dom Pedro II. E a gente aborda também a estagnação na Europa e como a cidade da Bahia, com as suas, vamos chamar assim, as suas commodities de fumo, de cacau, se tornou um ponto de atração de muita gente que veio da Europa. Então, vinham tanto grandes empresários como meninos de 12, 13 anos, aventureiros, mas com um espírito empreendedor que vão se tornar ricos e futuramente vão ajudar a Irmã Dulce. Então, eu quis mapear isso aí, e quando acaba o ciclo zero, começa o ciclo 1, que vai do nascimento dela, o ciclo zero vem final do século XIX até 1913. Ciclo 1, a infância, de 1914 a 26. Ciclo 2, a vocação, que começa com a Epifania aos 13 anos e vai até 39. É o período que ela tenta entrar em convento, e o pai se zanga e não quer, e proíbe, e cria a condição, ela teria que se formar professora, ela aceita, se forma professora e depois vai embora para o convento e diz, não foi o combinado, eu não cumpri a minha parte, agora você vai me dar bênção para eu ir. E o ciclo número 3, que é o quarto ciclo do livro, então ciclo 0, ciclo 1 a infância, ciclo 2 a vocação, e o ciclo 3 a ação, de 1940 a 1952, que é o período que ela produz gestos heróicos até, e que ela transgride regras da sociedade. Ela invade casas, ela invade a igreja do Bonfim, não a igreja, mas as arcadas que levam à igreja, que era um dos cartões postais da Bahia, e ela, numa atitude política, leva os mendigos dela para lá, para ficarem sob a exibição pública, para que as autoridades que não faziam nada para aquele grande número de mendigos e não se construíam asilos, nada, tomassem uma decisão graças a essa ação dela. Então ela invade vários lugares, e são essas transgressões que eu acredito que no início foram muito mal interpretadas e depois as pessoas foram se rendendo e entendendo que ali não tinha apenas uma mulher decidida a fazer caridade, mas um ser político no sentido crístico. Então ela dizia, se há regras na sociedade ou regras eclesiásticas, isso que eu vou falar agora é uma ilação minha, em cima do que eu vi ela fazendo. E ela não falou essa palavra que eu vou dizer. É como se a lei de Jesus fosse a Constituição e o resto foram códigos, regras que não poderiam se sobrepor a essa Constituição. Então, entre chegar atrasada no convento e tomar mais uma grande bronca, porque as freiras tinham horário para voltar, mesmo as missionárias, ela dizia para si mesma que Jesus mandou ela não deixar que ninguém morresse à míngua numa sarjeta. Então ela preferia chegar atrasada e sofrer as sanções disso, mas se sentir bem com ela, com a fé dela, e fazendo aquele gesto de acolher o seu semelhante. Eu falei outro dia para você que o pouco contato que eu comecei a ter com a Irmã Dulce, falei com você, fui ler, eu sou um agnóstico, mas eu estou absolutamente apaixonado por essa mulher. Essa mulher é uma revolucionária. Você é católico? Você é cristão? Você já partiu da metade... Eu sou cristão. Você já partiu do caminho entusiasmado dentro de uma vocação religiosa para escrever a biografia dela? Olha, eu tenho que fazer uma homenagem aqui à minha mãe. A minha mãe veio de uma família que era católica, depois virou batista, e minha mãe depois rompeu com todo mundo e virou espírita. Então, o fato de ela ler muito, yoga, coisas transcendentais, tudo isso somado,
a gente tinha uma coisa chamada Evangelho no Lar, que era uma oração dominical, a família sentada na mesa, lia-se um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, ou um pedaço da Bíblia, e depois éramos instigados a dizer o que ouvimos. E era sempre um pedaço da Bíblia que era o Novo Testamento, a passagem de Jesus na Terra, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a gente no início não queria prestar atenção, ela descobriu que a gente estava querendo sair para brincar, e ela passou a dizer, olha, a partir de hoje eu vou perguntar, quem não responder vai ter que ler de novo. A gente passou a prestar atenção. Então, eu tive essa constatação essa semana de que essa visão que eu tenho de Jesus veio dela, da minha mãe. Então, eu fiquei muito feliz pelo fato de que eu respeito muito a Igreja Católica, mas o fato de não ser católico me dá um distanciamento muito interessante, porque dentro do livro a gente fala também do encontro, o primeiro encontro dela, de Divaldo Franco com ela, como ele me contou, como ele a viu pela primeira vez, como depois se tornaram amigos. No livro 2, que vem aí, já tem alguma relação dela com Mãe Menininha do Gantuá. Então, as duas estavam no mesmo hospital, adoecidas. Uma teve alta antes da outra, foi visitar a outra no quarto. Então, Irmã Dulce, ela não tinha essa distinção. Então, como ela não tinha essa distinção, ela era extremamente católica. Isso tem que ser deixado claro. Ela era católica, fazia questão de ser católica. Mas na hora do servir, na hora de fazer amizade, ela prestava atenção se você estava voltado para o bem. Era o bem que interessava. Então, quando você vê o ensinamento de Jesus, eu não me lembro agora no livro de Marcos, que uns discípulos falam assim, desculpe, está no livro, inclusive, mestre, encontramos uns ali que eles não são dos nossos, eles estão fazendo milagres. E nós expulsamos eles. Aí Jesus disse, deixa, se eles não são contra nós, eles são por nós. Né? Então, se estão todos na mesma causa, por que tem que ser do meu grupo? Tá certo? Então, irmã Dulce, esse olhar dela de congregação, ela não distinguia se alguém, por exemplo, era do candomblé e a mãe menininha ligasse para ela e queria que ela atendesse, ela diz, olha, mãe menininha, isso não está nesse livro ainda. Mãe menininha está no telefone, quer falar com a senhora. Ela vinha lá, diga, minha filha. Ela já sabia o que era. São quantas? Quer dizer, quantas filhas de santo você quer que eu interne aqui? Ah, já são 5. Você tem transporte próprio ou quer que eu mande buscar? Então, esse tipo de coisa, isso é angelical, isso é sensacional. Tá certo? Isso é Cristo na sua essência. Então, é como se nós, essa é a minha interpretação, vivêssemos num ambiente com biombos. Vamos pensar assim. E que o biombo não permite que você veja o seu irmão, o outro seguidor de outra religião. E o que ela nos convida, e esse olhar da minha mãe foi extremamente convergente quando eu fui descobrindo a Irmã Dulce, que é olhe para cima. Olhe para cima, que essas lições do Evangelho, elas estão muito impregnadas em nós. Então, se você não admite o milagre de Jesus, ou não admite as profecias, qualquer coisa, você não pode negar o código moral. Sim. Esse código moral é um legado da nossa civilização. Mas, de uma maneira estranha, Jesus parece que caiu de moda. Nós estamos, por exemplo, no mês do aniversariante, ninguém fala no aniversariante. Eu antigamente ainda recebia uns cartões de Natal com os Reis Magos. Hoje em dia é Papai Noel, venda e presente. Então, você imagina que toda a festa é construída em cima do seu legado e instituiu-se que não se fala mais nele. E ela traz esse exemplo dele, e eu acredito que o livro, Além da Fé, a Vida de Irmã Dulce, reaviva esse sentimento de que vale a pena ser bom, vale a pena ter fé e vale a pena você exercitar os seus valores de solidariedade, de congregação,
para que nós realmente tenhamos um mundo melhor. Se você ficar simplesmente orando, ou rezando, ou blasfemando, isso não vai fazer desse mundo um mundo melhor. Esse mundo só vai melhorar se cada um de nós fizermos dos bons exemplos atitudes. E mandou-se uma frase que eu adoro. O importante não é falar de caridade, é fazer caridade. Tem uma frase do Santo Inácio de Loyola que diz: reze como se tudo dependesse de Deus e faça como se nada dependesse dele. Acho que é um pouquinho isso, não é? Que eu não sei. Quais são as obras, talvez historicamente falando, da irmã Dulce? Eu sei que ela começa a receber gente, um galinheiro, não é galinheiro que o pessoal fala? Não, o galinheiro é depois. Então, como é que começa? Quais são as obras que ela vai construindo? Olha, a ação missionária dela, quando ela começa, essa congregação foi instalada na Bahia para um colégio. E ela tinha se formado professora antes de entrar no convento. Então, ela não era uma boa professora. Começam a reclamar que ela dava nota alta para todo mundo e ela, na verdade, o olhar dela estava sempre atento, olhando para a janela, para os mendigos que passavam, porque já havia um empobrecimento muito grande de Salvador. Então, acontece aqui em Salvador um caso em 1935 que a gente descobriu, que é exatamente quando começa uma ação dela mais radical, que é quando há um grande temporal em Salvador, em maio de 35, que, segundo os dados do Instituto de Meteorologia, acredito, se eu não estou enganado, o trimestre mais chuvoso da história de Salvador. E aí há uma grande comoção pelo número de desabamentos. Salvador é construída numa escarpa, né? Ela tem 2 andares e um solo massapê. Então, esse solo, que é o solo dos locais onde se planta cana-de-açúcar e tudo, então, é um solo que, quando recebe muita água, ele vira um chocolate. Ele fica realmente pastoso, argiloso. E aí, essas casas construídas nas encostas, elas cedem, junto com uma montanha de terra, e soterram quem está embaixo. Então, foi um momento que eu chamo no livro de o batismo de água, né? Ela teve um batismo de água, e no final do livro ela tem um batismo de fogo, que é quando ela salva pessoas num incêndio tenebroso, ocorrido num acidente entre um ônibus, na época movido a gasolina, e um bonde. Tá certo? Então, ela começa essa ação, mas as líderes da congregação dela dão direito a ela de ir para a rua. Pode ir para a rua, pode ir, pode trabalhar. E ela vai fazendo isso de uma maneira cada vez mais radical. Ela vai querendo trabalhar mais e mais e mais. Então, depois ela é designada com outra irmã missionária para ir trabalhar junto aos operários, para a evangelização dos operários. Só que ninguém queria ir. Ninguém queria. Os operários, no horário do almoço, tiravam os macacões, ficavam de short, e aquilo, as mulheres mal conversavam com homens desconhecidos. Para você ter uma ideia, tá, uma freira não tinha o direito de andar sozinha na rua. E cometia-se a vergonha, vamos chamar assim, ela passava pela vergonha de ela necessitar que uma criança de 10 anos, 11, ou 12, ou 13, tivesse que vir até a porta do convento para que a freira fosse liberada para sair, que estava saindo com a criança. Então, uma freira sozinha não podia andar na rua. Uma freira não podia aceitar alimentos na rua. Tudo isso. Então, isso aí é uma prova evidente das transgressões. Ela vai transgredindo. Então, ela vai ficando... Eu tenho fotos aqui no livro que digo, ela vivia em ambientes muito masculinos. Né? Eu tenho uma foto dela aqui na beira da praia, eu queria mostrar para vocês, com uma frase que eu acho que você, provavelmente, do pouco que te conhece, vai gostar muito. Ela disse essa frase para a sobrinha dela, Maria Rita, que hoje é a superintendente e a gestora de todo o complexo hospitalar. Né? A gente é o que é diante de Deus. Nem melhor porque nos acham boa e nem pior porque nos julgam mal.
Que lindo, hein? Olha como era ela bonita, cara. Ela era, eu vi fotos dela jovem, muito bonita. Isso é praia? Isso é praia, beira da praia, onde ela ia no Mas final de semana, ela sem não, tomar banho, apenas ela ia com o hábito no final de semana, nos domingos à tarde, que era o único momento de lazer dela. mas me conta o que que ela foi construindo aí. Sendo oncologia, não é? Quais as obras? O que existe hoje, a oncologia é uma coisa recente, é uma coisa da gestão da sobrinha, Maria Rita, justamente para, segundo eu sei, porque a irmã Dulce, ela primeiro, antes de fazer um hospital, ela invadiu casas, tá certo? Então, ela invadiu casa por quê? Porque tinha uma criança completamente febril, com impaludismo, com malária, à beira da morte, pegou no braço dela e disse, não me deixe morrer na rua. Essa criança, que ela diz que é o olhar que acompanhou ela a vida inteira, o olhar daquele menino suplicante, pedindo a ela que pelo menos desse uma morte digna, aquele olhar, ela diz que nunca saiu do rosto dela. E ela passa a falar uma frase que ela via em cada necessitado que aparecia à frente dela, ela via o rosto de Cristo. Ela dizia, é um Cristo que está me procurando e que eu não posso negar. Então ela invade essas casas, depois ela é obrigada a sair, por causa dos donos, o dono das casas pede. Aí ela invade uma oficina de navegação, da navegação de cabotagem da Bahia, que é a oficina da Companhia de Navegação Baiana, porque estava em período de guerra e não estava se fazendo novos navios. Ela passa lá um tempo. Depois ela é obrigada a sair, porque a guerra acaba, e aí ela vai invadir o Bonfim. Do Bonfim, ela, depois de um tempo, é botada para fora. Acredito eu que, em troca, como a senhora vai sair, que a senhora está causando problemas para a gente, e nós já estamos sendo muito bacanas contigo, porque estamos ajudando a construção do enorme prédio, onde hoje é o santuário dela, do centro do Círculo Operário da Bahia. Era uma coisa gigantesca, um cinema com mais de 1.200 lugares e tudo. E esse cinema, essa concepção de cinema, veio de um frei, que é o confessor dela, e que é o segundo líder dela, depois do pai, o primeiro líder depois do pai. E ele chamava-se Frei Hildebrando Krutaup. É um alemão extremamente empreendedor, franciscano, e que dizia que era necessário se criar estruturas permanentes para financiar o assistencialismo, sob pena de que os franciscanos se habituariam ou se viciariam em preguiça. Então, vocês vão só pedir, 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 nós temos que criar estruturas. E ele era tão visionário que o cinema era, isso também está no livro, era o maior polo de difusão cultural da época. Não tinha televisão ainda. Então ele passou a criar uma rede de cinemas católicos na Bahia. Tá? Essa rede de cinemas católicos, com cerca de 5 cinemas, e ele ia construindo, foi construindo. E Irmã Dulce se agregou, já havia um construído, quando eles se aproximam, e esses cinemas financiavam essas ações assistencialistas. Aí um DETEP mais ligado à evangelização de operários. Aí chega um momento que ela começa a fazer uma linha própria, sem se perder da anterior, mas criar uma linha de ação pessoal. E essa linha de ação pessoal, ela agrega os mendigos a essa ação. Não havia SUS, esses homens da indústria, esses operários paupérrimos, de alguma forma, tinham um mínimo abrigo dos institutos de industriários, que se chamavam IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, IAPC, e ela descobre que tem seres na escala social que são destituídos de tudo. Esses seres, ela se tornam uma espécie de um anjo da consolação, e esses seres que não tinham ninguém passam a encontrar nela a única saída. E com isso, como ela começa a criar um grupo de pessoas dependentes dela, chega um momento que ela não tinha mais para onde ir, porque cada lugar público que ela invadia, o prefeito dizia que ela não podia invadir um mercado abandonado, que ia ter uma obra.
não podia ficar no Bonfim, porque era um cartão turístico, postal. Aí ela chega uma hora que ela faz uma ação radical, que ela, o radicalismo dela, vamos deixar claro, era sempre paulatino. Não era um radicalismo de corte. Ela ia asfixiando as oposições. Então, como é que ela chega ao galinheiro? Ela era a mata superiora desse convento, mas ela estava hierarquicamente dependente para tomar uma decisão de um convento maior. Ela vai sitiando o convento com mendigos. Vai sitiando. E os mendigos vão acampando ali. Ela que mandou. Mas assim, vão entrando, chegando lá, não diz que foi eu não. E vão sitiando. Chega uma hora que ela chega para a mata superior e diz, ô madre, vamos pegar aquele galinheiro lá e vamos colocar os mendigos lá dentro. Ela falou, e a madre pergunta, e as galinhas? Ela já tinha encomendado as galinhas para virar canja na noite anterior. Essa é a atitude política dela, quer dizer, não haveria como dizer não. Ela disse, já virou canja. Aí ela abre esse primeiro espaço, que é um espaço de acolhimento, é um albergue. E aí ela consegue, por ter esse espaço e ter esse carisma que ela tinha, consegue atrair médicos voluntários que passam a ir para lá com muita frequência. Tal médico vem segunda, quarta e sexta, o outro vem terça e quinta, o outro só vem sábado. E começa a agregar esse movimento. Isso vai crescendo, aí chega um momento que, desculpe, que ela consegue que um governador construa um albergue com condições sanitárias, com espaçamento, com ventilação. E ali é o primeiro passo para ela conseguir depois fazer o primeiro hospital. E aí ela vai num crescendo. E à medida que o hospital vai ficando superlotado, ela levava essa preocupação para as pessoas. Olha, não está dando, preciso de mais. E aí, mas sempre foi a coisa do acolhimento. Chegou um determinado momento, com a mudança das leis, o aparecimento do SUS e tudo, e aí você tem, dentro da instituição, como uma marca, uma coisa dela, pessoas que vivem lá dentro, como se fosse um asilo. Pessoas idosas, uns que chegaram com problema de saúde e se curaram, mas não tem por onde ir. Então, esse tipo de ação, por exemplo, a oncologia, ela tem a capacidade de reverter, trazer mais dinheiro para a instituição para poder, por exemplo, financiar ações como essa. Eu vi uma coisa que ela era muito bem-humorada, né? Eu vi alguém contando que na oficina eles receberam um bilhete, isso é um assalto. Ela tinha levado uma furadeira, né? Então ela... Mais ou menos. Na verdade, esse homem que eu conheço, o Abelardo Barbosa, ele é um dos maiores... Oi? Ele é um dos maiores representantes de uma marca famosa de furadeiras no Brasil. E ela estava fazendo uma obra, é o jeitinho dela. Eu preciso de uma furadeira. Aí vinha um bilhetinho. O bilhetinho era mágico. O bilhetinho arrumava emprego para pessoas. O bilhetinho conseguiu passagens de ônibus para Paulo Coelho voltar para o Rio, na época hippie dele. Bastava o bilhetinho que as portas abriam. Então alguém viu o bilhetinho de Mandus, é para expedir passagem, expede. Então, ela vai com o bilhetinho para aquela infinidade de empresários que ajudavam ela. E lá e ele deu uma furadeira mais fajuta. E não era a furadeira que ela queria uma de impacto. Aí ela manda outro bilhetinho. Olha, o mestre de obra que está aqui disse que essa furadeira não dá, não. Aí o homem demorou de responder. Ela manda outro bilhete. Aí ele diz assim, então eu vou mandar buscar que está aí. Não, a daqui você deixa aqui já. Traga uma melhor. Aí como ele demorou de fazer isso, ela muito humoradamente mandou o bilhetinho. Seu Abelardo, isso é um assalto, eu quero a furadeira hoje. Entendeu? E ela disse para o presidente Figueiredo, quando veio visitar as obras dela, há algumas versões que dizem que isso que eu vou dizer aconteceu, outras que não. Que ela tinha o hábito de levar você, visitante, possível doador, para conhecer a pior parte do hospital. Ela não levava você para ver o melhor, levava para ver o pior, o que você pode ajudar. E dizem que ela levou Figueiredo para conhecer o necrotério. E no necrotério tinha gente viva.
porque não tinha espaço no local. Aí ele fez: ô irmão, tem um ali se mexendo. Ela falou: ah, aquele ali está vivo. Aí ele teria ficado lívido. E aí foi falar com ela, disse: ó irmã, a senhora me convenceu, eu sou capaz de assaltar um banco para lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Eu sou capaz de ir assaltar um banco. Ela fez: me chame no dia, meu filho, que eu vou com você. Então ela tinha essas gracinhas, né? E Ela é memorável. ela era amiga de intelectuais, dos Não, escritores? Não. ela era amiga de todos, Cordas. Veja assim, todos queriam ser amigos dela, porque ela era uma pessoa despossuída, ela é uma pessoa que dissolveu o ego, ela não queria aparecer. A coisa toda ela se cercava de você, porque ela queria ver o que você podia ajudar. E se você puxasse conversa com ela ia conversar com você. Ela atendia muita gente, que é uma outra coisa que eu digo assim, ela não atendia só pobres financeiramente, mas pobres de espírito. Pessoas que estavam com depressão, estavam naquele momento empobrecidas espiritual ou emocionalmente. Ela atendia pessoas que estavam com problemas com o marido, iam lá ficar com ela conversando. Ela dava atenção a todas elas. E todo o tempo, o que ela queria era unir a sociedade. Então, ela nunca foi uma pessoa de discursos, ela nunca foi uma pessoa de conhecimento teológico. O negócio dela era a prática do amor. Então, eu até escrevi isso no livro, que o amor que ela exercia, tal qual Jesus, é o amor metafísico, sobrenatural. E esse tipo de amor ama prioritariamente aqueles que ninguém quer amar. Esse é o foco do amor dela. Olha, a gente deu 1 hora, mas aí eu vou te pedir a gentileza da gente fazer o milagre de falar dos milagres em 10 minutos. Você acha que dá? Dá sim. Não é Então, muito o meu forte, não. Eu falo muito. faz um milagre aí, conta por que a irmã Dulce virou santa, os 2 milagres reconhecidos aí pelo Vaticano. Olha, eu não me detive ainda sobre isso. Eu sei que uma das pessoas eu conheci, ele é muito amigo de um amigo meu, e é muito mais séria a coisa, porque os médicos dizem que ele não teria condição. O nervo óptico dele estava completamente deteriorado. E ele colocou a imagem dela sobre o olho, e ele estava com uma Conjuntivite, né? Uma conjuntivite. é, muito forte, viral. E ele não estava aguentando de dor, e pediu a ela que diminuísse aquela dor. E ele pegou no sono, quando acordou, ele estava enxergando. E Ele é está muito interessante. 14 anos, né? Segundo a história. É, é. 14 anos. E é muito interessante porque você fica observando ele andar, né? E você vê ele subir aqueles degraus que levam ao altar, que são muito traiçoeiros, porque ele não segue a linha da ergonomia. E se a pessoa vacilar, ela tropeça. Você fica olhando e ele tem noção exata do que está fazendo. Ele está vendo. Ele não é uma coisa como alguém diz: ah, tal figura teve câncer e se curou. E esse câncer pode voltar, né? É diferente. A visão é uma coisa muito evidente. Estou sendo até redundante. A visão é evidente. E essa história é fantástica. Agora, existiram milhares de milagres pequenos que não foram reportados. Exemplos. Muitas horas, muitas vezes, não foram poucas, foram dezenas, que não havia comida alguma. E ela dizia: olha, não tem comida nenhuma, minha filha. E ela parece que fazia isso para aumentar a fé de quem estava do lado. Ela ia demonstrar uma certa fraqueza, mas não era didatismo. Aí a pessoa dizia: irmã, não tem comida para ninguém hoje de noite, não. Já são 4 horas da tarde, irmã. Ou então, são 8 horas da noite, não tem um café da manhã de amanhã. Ela dizia assim: mas Santo Antônio vai ajudar. Se acalme que vai ajudar. E aí, minutos depois, ela foi para a capela, toca o telefone, uma senhora quer falar com você. Minha filha, eu estou orando agora. Não, diz que é muito urgente. Chegando lá, a mulher disse: olha, a minha filha ia casar agora na igreja de Santo Antônio da Barra, mas o casamento foi desfeito e está indo um caminhãozinho baú com todo o jantar para a senhora.
Aí ela olhava e dizia, você está vendo, minha filha? Você está vendo como é importante fazer a caridade? Nunca vai faltar aqui. Valber, você acredita em milagre? Acredito. Acredita? Acredito pelo seguinte, existem forças em movimento. Eu acredito que nós somos antenas. Uma vez eu descobri porque alguém não gostava de mim, porque eu disse bom dia, a pessoa não me deu bom dia. Eu falei, mas como é que pode? Eu nunca tratei mal essa pessoa. Essa pessoa me deu uma patada, vamos chamar assim. E um belo dia eu descobri que era uma questão de frequência. A frequência que eu emitia não se coadunava com a frequência do outro, como se fosse uma rádio. E eu acho que fazer muita oração, estar em conexão com o sagrado e fazer o bem vai tornando as nossas antenas mais poderosas, elas vão crescendo. E no caso de Irmã Dulce, eu até brinco, tal qual aqueles cartões de milhagem que a gente usa para viajar, Sei. quanto mais bem ela fazia, quanto mais ela se dedicava a amar o próximo, mais o cartão dela ia virando diamante. Então os pedidos eram atendidos com mais facilidade, com mais brevidade. Então, ao longo da história do ser humano, você pode dizer, eu não tenho explicação. E tem um médico que trabalhou lá com a Irmã Dulce muito tempo, ele é espírita, ele contou esse caso outro dia numa live. Passou uma criança, um ser inocente, assim, com um tumor no olho. Aí ela fez assim, ele fez, irmã, o que a senhora acha que aconteceu aí? Por que uma criança dessa tem um tumor, sofre dessa maneira? Ela fez, meu filho, eu não tenho a menor ideia. O que eu sei é que Deus mandou cuidar dele e eu vou cuidar. Então, era como... E outra coisa que eu preciso dizer aqui, que é muito interessante, ela não tinha... Eu nunca vi registros de Irmã Dulce chorando em um enterro, a não ser no enterro do pai e da mãe, porque ela era criança. Mas, assim, ela tentava salvar a sua vida dando o máximo de si. No momento que você, ou a pessoa morria, é como se assim, a minha missão foi cumprida, eu vou para outro agora. Então nós achamos uma fotografia que ela está escrita no verso, que é muito legal. Se tiver condição, eu vou ler aqui, ó, metade de uma página. Claro. Tem tempo? Bom. Só um momentinho. Ô, Valber, Oi, você aqui, cheguei na página. a gente, você usou o plural majestático, mas na verdade é você, né? Não é a gente. O quê? Você fala a gente, vai ver a gente, é você, né? Não é, você usa o plural majestático porque você é humilde, mas é você. Olha, na verdade, tá aqui. Quando você faz um livro como esse livro não é só meu. Ele pertence a tantas portas que se abriram, né? E quando você fala o nome Irmã Dulce, é uma coisa muito interessante. Pessoas que às vezes estavam reticentes em te ajudar. Você fala, não, é que eu estou fazendo um livro sobre Irmã Dulce. Aí a pessoa muda. Ah, nesse caso eu vou te ajudar. Nesse caso eu não vou lhe cobrar. Nesse caso eu estava atarefado, mas eu vou abrir um espaço. Entendeu? Minha voz está um pouco ruim aqui. Essa é um bilhete que tem no fundo de uma fotografia. Ela está sentada, eu vou mostrar daqui a pouco. Ela está sentada nos fundos desse, onde hoje é o santuário, desse cinema, essa obra gigantesca. E aí ela aproveitou uns corredores lá vazios, com o resto de obra, e ela começou a abrigar pessoas ali. Aí eu coloquei assim, em pouquíssimo tempo, o galinheiro não tinha mais espaço para comportar tantos doentes. De forma impressionante, Irmã Dulce ia redobrando a sua energia à medida que o trabalho aumentava. Passou a querer asilar e cuidar de todos os indigentes que encontrava caídos pelo caminho. Para conseguir ampará-los, foi criando e ocupando outros espaços de acolhimento. Isso, obviamente, desgostou algumas de suas irmãs missionárias preocupadas com o impiedoso acréscimo
de suas obrigações diárias. Trabalhar para minorar a dor alheia passou a ser a razão da existência e o alimento de sua alma. Ao agir assim, Irmanduz não demonstrava qualquer ínfima dose de sacrifício. Era prazer mesmo. Naquele momento, ainda faltavam-lhe meios e condições clínicas para curar os mais miseráveis, tuberculosos na grande maioria, inapelavelmente condenados à morte, tal estado de degradação em que se encontravam. A sua compaixão não se interessava apenas em salvar vidas. Sempre julgava ser possível fazer algo para dar um pouco de dignidade aos seres humanos esquecidos. Num corredor perdido, nos fundos do prédio do Círculo Operário, criou um espaço que ela mesma apelidou de a Porta do Céu. Um último acolhimento para quem não tinha mais chances de sobrevivência. Ali, ela os preparava, na palavra dela, a empreender a viagem final. Pela primeira mão, vocês vão ver, o Brasil vai ver aqui, nunca viram essa foto. Essa foto e o bilhetinho dela embaixo explicando. Rapaz. Escuta, Olha, anuncia aí para todo mundo que amanhã é o lançamento. Onde é que é o lançamento no livro? Quinta-feira. Fala aí. Quinta-feira, o lançamento no Shopping Barra. E a gente fez um esquema diferente. Na verdade, é um lançamento de 15 dias, para diminuir até a aglomeração. Então, no dia 10, quinta-feira, nós ocupamos o espaço do mais nobre do Shopping Barra, que já tem um desenho de cobra, daquele pintor cobra, na sua fachada, um desenho de Irmanduz lindo. Então, o Shopping Barra acolheu esse meu pedido de lançar o livro lá. E nós estamos lançando com música clássica, com piano, com violino. E isso vai ser das 4 da tarde até as 9 da noite, horário de fechamento do shopping. Isso no dia 10. Eu fiz questão de abrir o espaço para que não haja aglomeração excessiva. Também vamos ter ao meu lado, na ambiência que criamos com banners, tem a foto do livro gigante com o rosto dela. Então, após eu dar o autógrafo, a pessoa vai se posicionar do lado de lá dela, eu do lado de cá, teremos Irmanduz no meio e faremos a nossa foto de abraço, porque não vai haver abraço. Tá certo? Então, no dia seguinte, dia 11 até o dia 24, eu continuarei no Shopping Barra, com uma pessoa vendendo a partir das 11 horas, às 4 horas da tarde eu chego e continuarei dando autógrafo até às 9, porque acho que essa mensagem precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Além disso, temos um site que entrou em funcionamento hoje, www.alemdafé.com.br. Repete aí, alemdafé.com.br. Alemdafé.com.br. Para a gente comprar o livro. Comprar o livro e receber em casa, né? Já está aberto, na ambiência do Mercado Livre, justamente para não haver problema de dados nem nada. Então a gente se conectou ao Mercado Livre para poder fazer com que esse livro chegue ao Brasil. E você vem para São Paulo ou para o Rio de Janeiro lançar o livro? Eu gostaria de lançar o livro. Ainda não tive nenhum convite, mas eu gostaria muito de lançar esse livro em algumas cidades do Brasil. Algumas cidades pela sua grandeza, como São Paulo, pela sua singularidade, como Brasília, e Rio de Janeiro, com certeza, e algumas outras cidades também que há um sentimento muito grande assim por ela. Bom, eu já vou chamar você de meu bom amigo baiano, viu? Porque já se tornou meu amigo. Escuta, daqui a 7 anos você vai vir aqui lançar o segundo volume? Não. Veja, as coisas mais difíceis de uma pesquisa é primeiro você se ambientar, né? Você traçar a geografia da sua pesquisa, né? Então, já o material, 90% do material que eu preciso já está dentro do computador. Tá. Apenas não foi lido. Mas, assim, já dividido por décadas, está tudo organizado para eu poder começar a segunda fase de leitura. Eu entrevistei 513 pessoas.
de José Sarney, que tem uma relação muito especial com ela, ao mais humilde vendedor de carvão das ruas, quase mendigo. E nesse primeiro livro estão sendo aproveitadas 80 entrevistas, dessas 513. Por quê? Porque a maior parte das testemunhas ou dos testemunhos são de pessoas que conheceram ela de 1960 para cá. Então, eu tive dificuldade maior, muita gente nonagenária, muitos delas, alguns já se foram após, tempos depois de ter concedido a entrevista. Então, o material, basicamente, vamos chamar assim, está dentro do computador. Agora, o que precisa é ler e escrever. Então, não vai durar 7 anos. Acredito que um ano e meio, a gente consegue trazer essa segunda metade. Então, a hora que a gente terminar, você já sabe que eu vou para o www.alemdafé.com.br, não é isso? Tem um pontinho depois de www. Certo, tá certo. É só... Um grande beijo para você, um abraço fortíssimo e parabéns, viu? Eu estou comovido com tudo que você passou aqui para a gente. Tenha muito... Olha, eu não ouvi o final. Um grande sucesso. Estou comovido, você vai ter muito sucesso com esse livro. Eu te agradeço a acolhida, o espaço que você generosamente me acolheu. Eu espero eu sei que eu estou falando com outras pessoas inteligentes, interessantes, e que é muito bom. Então, eu vou falar algo aqui agora, rapidamente, para um psiquiatra. Constatação minha. Ao fazer esse livro, eu descobri, posso estar redondamente enganado, que o ser humano é movido por 4 grandes polos de motivação. 5 grandes polos. Não necessariamente nessa ordem. O dinheiro, a glória, o sexo, a fé e o amor. Eu estou nesse projeto. Claro que eu quero que o livro venda. Claro que eu quero ser reconhecido. Só não estou por sexo. Eu estou também por muita fé e muito amor, e acredito que a condução dessa cronologia, que não é minha, é dela, para esse livro que seria lançado em março, e veio a pandemia, e ele se enriqueceu com esse período, vamos chamar assim, sabático, que permitiu uma maior pesquisa iconográfica, que eu já achava boa, a gente conseguiu melhorar. Eu acredito que esse momento que essa mensagem está chegando, ela é muito oportuna, e eu fico muito honrado de ser a flecha entre o arco, que é ela, e o alvo, que são as pessoas. Eu quero muito que as pessoas leiam, justamente porque eu acho que ela é inspiradora e ela nos traz coisas muito reveladoras sobre a espécie humana. E depois a gente manda o livro para você autografar. A gente compra o livro e manda para você autografar. Ou eu vou em São Paulo levar um pessoalmente para você. Bom. Um beijo, muito sucesso, uma boa noite. Um abraço, obrigado, fiquem com Deus. Tchau.